Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês, pessoal, a repercussão aí da derrota do Vasco no jogo contra o Fluminense. Vasco ali teve alguns lances prejudiciais, né? Um pênalti não marcado. Vamos aqui com comentários do programa Sport Center, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedores do Vasco. Comentem aí o que acharam desta partida do Vasco. Infelizmente veio com derrota, mas tem muita coisa para reclamar aí. Agora, pessoal, bora pro conteúdo. Ele entrou no intervalo. Estreia dele, né? Já com uma assistência, então fazendo cruzamento pro Verratti fazer o 2-1. Incendiou a torcida, cantou, apoiou. O Vasco até teve algumas oportunidades ainda, até na reta final do jogo ali com o Cleiton, com o próprio menino Ryan. Mas a bola não entrou e a gente vai debater muito sobre esse confronto. Manda pro seu amigo, pra sua família, pra sua amiga, pra todo mundo que o Sport Center tá no ar. Tudo bem, Pascoalzinho? Tudo bem. Boa noite. Mari, tudo bem? Aí, Zupac. Um abraço pra você, fã de esporte. Eu gostei mais do segundo tempo. Foi mais... Eu gostei teve do mais jogo emoção. mais animado. O jogo foi mais animado no segundo tempo, até porque o Vasco não tinha outra alternativa, né? Tinha que sair pra jogar. E aí, já no intervalo, as 3 alterações modificam um pouco, né? Eu gostei muito das alterações, que deram ao Vasco da Gama um pouco mais de ímpeto, porque o time estava muito parado, muito bloqueado no meio-campo, e o Fluminense tomou conta no primeiro tempo, principalmente nas ações do meio-campo, né? No primeiro tempo, nós tivemos uma falta a cada 2 minutos e meio. Uau. No cômputo geral do jogo, foi uma falta a cada 2 minutos e 40. Nossa Senhora. Quer dizer, é muita coisa, né? O Ganso toma cartão, o Felipe Melo toma cartão. Um festival de cartões, todo mundo, né? festival de Verratti toma cartões. cartão. E o Vasco da Gama ainda teve o goleiro fazendo algumas defesas importantes, o Léo Jardim fez algumas defesas sensacionais, alguns lances polêmicos na partida. Pênalti, foi pênalti ou não foi pênalti no primeiro tempo do Manuel, na bola chutada pelo Verratti. No segundo tempo, o próprio Verratti entra numa bola, ele estava impedido ou não? Né? A linha foi traçada corretamente. Eu sempre tenho um questionamento a respeito disso, porque eu tenho muitas dúvidas. Esse lance me dá muita dúvida, porque esse lance me parece uma linha sobre a outra. É muito, assim, Ajustado. Ajustado é o termo, eu achei assim que era a mesma linha, para dizer o português bem claro. Agora, não tem mais mesma linha, né? Não existe. Por que não tem mais mesma linha? Porque o computador sempre acha um ângulo, mas a angulação da câmera também faz diferença, onde a câmera está posicionada. Esse lance do pênalti eu já vi marcar. Quantas vezes a gente já viu marcar lances semelhantes? Várias. E quantas vezes a gente também já viu não marcar? Contra o próprio Vasco, né? Esse lance do PH Ganso é um lance de revide, claramente, para ser expulso de campo, porque ele dá um pontapé no adversário, ele sofre um empurrão. Né? Ele sofre a falta ali, o empurrão, um encontro, né? E já cai chutando. E depois já cai chutando. Matheus Carvalho. E aí os dois tomam cartão amarelo no lance. Teve torcedor também que pediu a expulsão do Ganso, Pascoal. Também. São lances polêmicos, né, que a arbitragem brasileira traz sempre alguma nota a respeito disso, né? Por que isso acontece? Porque o árbitro brasileiro ele tem muitas instruções para serem cumpridas pela arbitragem, entende? Isso foi logo no comecinho do segundo tempo. Ryan, não pode, né? E aí no lance seguinte o Fluminense faz com o Martinelli. O Ryan, eu acho que o pecado dele foi ajeitar o corpo para a perna esquerda. Ó. Ele perde 1 segundo para... Na fração de segundo que ele perdeu, ali do jeito que ele perdeu aquele tempo, ele tinha que bater na saída do goleiro por cobertura. Aí no lance seguinte, né, na sequência, o ataque seguinte... Esse é o lance do gol. Aí o Samuel Xavier cruza e o Martinelli... nesse gol aí o Vasco falha 2 vezes na marcação. Primeiro que o Martinelli recebe a bola na origem, nas costas dos volantes, com muita liberdade. Depois a zaga inteira se movimenta em direção do meio da área para o primeiro pau, olha lá. E aí no segundo pau, olha lá, sozinho. Não tem ninguém marcando o Martinelli. Todo mundo se movimenta para fechar o primeiro pau e o Martinelli marca o segundo gol. O lateral direito, o Paulo, ele está de zagueiro central. Repara ali o posicionamento dele, está de zagueiro central. O Vasco sentiu hoje muito a falta do Payet e a sua carência de elenco. Porque o Vasco não tem alguém que consiga, de alguma forma, articular o jogo como o Payet faz. Então o Vasco ele teve, no primeiro tempo, 3 volantes, né? Teve o Galdames, o Sforza,
e o Matheus Carvalho. E no segundo tempo, com as trocas, e o Ramon Dias fez o que ele podia fazer, ele coloca o Ryan aberto pela direita e traz o David para jogar centralizado. Mas o David não é meia, mas aí é o que o elenco do Vasco tem. Por isso o Vasco tem dificuldade para criar através da construção. No primeiro tempo e no segundo tempo. Esse é o lance que o Verratti estava ali, segundo o VAR, milimetricamente à frente, ele faz o gol, mas não vale. Então o Vasco depende dos cruzamentos. A dificuldade do Vasco estava na criação, que você disse, como falta no camisa 10 mesmo para articular, ou talvez também em intensidade, em velocidade? Faltou isso de alguma forma nesse jogo? Intensidade eu acho que não. O time do Vasco é um time que se entrega muito, é um time que corre muito, é um time que deixa tudo em campo. Mas é um time que tem dificuldade para botar a bola no chão e criar. Tá. Então o Fluminense fez o gol no começo e impôs ao Vasco esse tipo de jogo. E o Vasco não funciona. A gente vê quais foram os melhores jogos que o Vasco fez, sei lá, desde que o Ramon Dias chegou até agora. Foram os clássicos, alguns dos clássicos, em que ele, Vasco, se colocava em um papel de inferioridade e precisava se superar. E se superava como? Através da marcação forte, do jogo pelos lados, dos bons cruzamentos do Piton, das boas cabeçadas do Verratti e da muita entrega. A hora que precisa de um jogo construtivo, o Vasco não tem. E não tem. Com o Payet já sofre para fazer, mas tem o Payet como figura. Sem o Payet não tem ninguém que faça. Então é um time muito pouco criativo. É um time que depende exclusivamente de colocar o Lucas Piton em condições de fazer um cruzamento para tentar achar o Verratti. E isso acaba limitando as possibilidades do Vasco. Então é um time que tentou demais, se esforçou demais, mas esbarrou nas suas próprias limitações e acabou perdendo o jogo também por causa disso. E, assim, esse ponto é um ponto importante do sistema ofensivo do Vasco, né, dessa criação da bola aérea, mas contra o Fluminense, pelo menos as bolas passavam, né? Porque no alto, o Verratti ganhava todas, a gente viu o Maicon ali dentro da área também conseguindo ganhar, o Manuel e o Antônio Carlos não conseguiam parar essa bola aérea. Se o Vasco talvez tivesse mais qualidade, ele poderia criar de outras formas, mas as bolas aéreas todas chegavam em quem estava dentro da área. Quando o Felipe Melo estava em campo, né? Ainda teve um pouco mais de presença ali na área, no setor defensivo. Quando sai o Felipe Melo, fica realmente essa batalha pela bola aérea. E a gente sabe que o centroavante do Vasco é especialista nesse tipo de jogada. Né? Se a bola chegar nele em condições, ele vai fazer o gol, porque ele é muito bom na cabeça, é muito bom cabeceador. Mas, o começo do jogo foi um pouco difícil, porque o Rossi hoje, ele não atacou, ele não defendeu, ele não se posicionou. O primeiro tempo o Vasco jogou pelo menos com um jogador a menos. Porque o Marcelo tomou conta do setor, o Rossi não teve postura de marcação, não teve postura ofensiva, teve dificuldade na composição. Se é para o Esforça sair do meio e vir fazer a marcação, ele tem que fazer a do Esforça, vir por dentro. Mas nada disso aconteceu. Então o Vasco teve muita dificuldade, a supremacia do Fluminense foi, assim, gritante no primeiro tempo. No setor de meio campo tomou conta totalmente. Os dois volantes, o Martinelli está jogando, que é um espetáculo. É bom vê-lo de volta ao meio campo, né? Porque ele vinha jogando como zagueiro. E aí o Fluminense, e aí foi uma mexida inteligente que o Fernando fez para o jogo, porque ele vinha tentando adaptar de maneira mais permanente o Martinelli como zagueiro. Isso dá algum tipo de ganho ao Fluminense na ideia do time, que é construir desde lá de trás. Na saída de jogo. Mas bota o Fluminense mais frágil em que tipo de jogada? A bola aérea. Por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, o Pedro Caixinha, no segundo tempo, coloca o Thiago Borbas para jogar em cima do Martinelli. Primeiro cruzamento para o Thiago Borbas, pum, caixa. Gol do Bragantino em cima do Martinelli. Hoje ele ia enfrentar o melhor cabeceador da Série A, que é o Verratti, né? E o Vasco joga muito em função dessa bola aérea no Verratti. O que ele fez? Tirou o volante, botou o volante de volante. Sim. E aumentou a estatura da zaga. E ainda assim, o time tomou um gol de cabeça. E que bom que o técnico da seleção brasileira esteve lá vendo o jogo, né? É verdade. O Dorival que pode ver o André, pode ver o Martinelli, que estão realmente em fase esplendorosa. E o goleiro do Vasco, que foi convocado na última convocação da seleção brasileira, o Léo Jardim, faz outro grande jogo. Essa bola não dá para pegar, né, gente? O Marcelo bota a bola assim de uma maneira absolutamente perfeita. E é impressionante, né, quando você observa todo mundo olhando para a bola. E o Ganso ali entre os dois, que não é a dele, né, fazer gol de cabeça. A gente estava até brincando ali quantos gols o Ganso já fez. Você vê o Maicon, se ele dá um passo para trás, ele chega na bola. Olha o espaço que o Martinelli o posicionamento é que não foi bom, né? E aí depois o Martinelli fica sozinho, ninguém olha para ele, ó, depois da jogada, e ele faz o 2-0. Já o Simon já está aqui posicionado, a gente vai terminar de ver os gols, eu quero acioná-lo também para a gente conversar sobre os lances polêmicos. Porque foi isso, no primeiro tempo a gente teve o Fluminense fazendo o gol,
E aí o lance que o Vasco reclama de um pênalti, mas a emoção mesmo, um jogo mais agitado, com mais chances, com mais energia. O segundo tempo foi mais legal. É isso. Mais legal de ver. Teve mais jogo, tiveram mais oportunidades. Aí o gol do Verratti. Só para você ter uma ideia, no primeiro tempo, no total, foram 9 finalizações. No segundo tempo, foram 23. Aí, essa é a diferença. Bom, Carlos Eugênio Simon já aparece aqui no nosso LED. À minha frente, a câmera vai passear pelo nosso estúdio. Não é o LED vai dar concorrência. Não, no LED... LED. Talvez o penteado seja meio parecido, mas não. LED comentou o jogo lá na concorrência, um abraço para ele. Carlos Eugênio Simon... Quando você aparece aqui é muito legal porque a gente sente sua falta, mas ao mesmo tempo quer dizer que tivemos questões a conversar. Já vou te dar uma boa noite, já pedindo para falar sobre os lances. Primeiro sobre o pênalti, Simon. Tudo bem, Mari? Um abraço para você, uma satisfação enorme, sempre uma satisfação fazer o trabalho contigo, participar dos programas em que você comanda. Um abraço para o Pascoal, o Zupac, desde cedo estamos juntos aí na transmissão e na classificação do City. Olha, Mari, primeiro a arbitragem. Eu não gostei nem um pouquinho. O Hilton Pereira Sampaio é um árbitro que foi numa Copa do Mundo, que está pré-selecionado para a segunda Copa do Mundo, 2026, que esta semana retornou de Miami de um curso da FIFA. E ele apresenta esse tipo de arbitragem hoje no Maracanã. Todo mundo peita, todo mundo chega, ele tem medo de apitar, parece que ele não quer se incomodar, ou ele entra em campo querendo agradar A ou B, e pode ter certeza, árbitro que entra em campo tentando agradar A ou B desagrada a todos. Foram 33 faltas, foram 9 cartões amarelos. E uma arbitragem é pautada, né, pela disciplina, pela ordem em campo. Não estou falando de autoritarismo, isso jamais. Outra coisa é autoridade, é competência para se impor. É um árbitro mundialista, é um árbitro que tem que chegar e dizer assim, só Felipe Melo, só um pouquinho, vamos jogar bola, a arbitragem é comigo. Então, eu estava vendo atentamente o jogo e isso aí me deixa um pouco até angustiado, porque eu optei futebol há 27 anos, então quando eu vejo uma arbitragem assim, do principal árbitro, todos os árbitros estão olhando a figura do Hilton Sampaio para poder copiá-lo. É o cara que apitou a Copa do Mundo, mas infelizmente ele foi mal. O lance interpretativo é interpretativo, eu posso interpretar de uma maneira, ele de outra. Isso faz parte do jogo porque a matéria, em tese, a arbitragem, 80% é interpretativo. Nós temos esse lance aí, que na minha opinião não foi pênalti. O Vegetti gira o corpo e bate, e o Manuel, ele tá tentando recolher o braço. E não é pela imagem, não fica muito claro se não pega no braço, pegaria na sua barriga ou não, mas ela pega no antebraço. Na minha opinião, não é gesto antinatural e não é mão deliberada. Portanto, não é pênalti. Só uma ressalva, porque eu estou batendo na tecla que é um lance interpretativo. Portanto, se é interpretativo, o Rodolfo Toschi, que era o árbitro de vídeo, deveria chamá-lo. Diz, olha aqui, ó, a bola tocou no braço, é a tua opinião, tu que decide. No mínimo, ele deveria ter ido na beira do campo olhar e analisar, já que a palavra e a decisão final é dele. E sempre lembrando, Mari, eu não sei o que o técnico do Vasco vai falar na entrevista, mas hoje era um homem que estava no VAR, e não uma mulher, tá? Mas isso é problema dele. Então, o VAR deveria ter chamado, sim, o Hilton Sampaio para analisar esse lance. É isso aí, pessoal. Cara, tá certo que no último jogo teve ali algumas polêmicas ali na partida do Vasco, que teve um pênalti não marcado a favor do time adversário agora, mas tipo, não é culpa do Vasco, né, cara? Não é o Vasco que tá apitando a partida. Quem tá apitando a partida é o juiz. Se ele não quis marcar, aí é com ele, né? Tem o que reclamar realmente nesta partida, porque o Vasco foi prejudicado hoje, cara. O Vasco foi prejudicado. Se falar pra mim que não foi pênalti ali, mas e a expulsão do Ganso? O Ganso deu um pontapé no jogador vascaíno ali, cara. O cara deu um encontrão normal de jogo nas costas, né? As costas ali, ninguém segura, ninguém dá um empurrão nas costas de ninguém ali. Deu um empurrão nas costas do jogador, ele, né, deu o pontapé no jogador do Vasco, merecia a expulsão, não expulsou, né? O gol do Verratti,
né, que teve aquele belo passe ali, mas o gol do Verratti também, eu fiquei na dúvida, né, se estava realmente impedido ou não, mas o Vasco tem muita coisa para reclamar desta partida. Então assim, o Vasco foi prejudicado mais do que o Fluminense hoje. Pessoal, mais uma derrota, infelizmente aí o Vasco não consegue sair com a vitória da partida, não criou muita coisa, até melhorou no segundo tempo. Não podemos deixar a culpa só na arbitragem. O Fluminense no primeiro tempo tomou conta do jogo, no segundo foi o Vasco, mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória, mesmo ali tendo muitos índices, muitas chances de gols de cabeça com o Verratti, mas o Vasco infelizmente não conseguiu sair com a vitória, né? Um clássico perdido, traria confiança. Agora ligar um sinalzinho de alerta ali, dar uma mudada na equipe, né? Trabalhar para que o Payet volte o mais rápido possível para este time titular. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço. Valeu.